Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pode, aquele podcast que ele pode, ela pode, eles, geral, todo mundo pode. Agora, todo mundo deve se inscrever no canal. Aí você pergunta, pô, por que eu tenho que me inscrever no canal? Simples, primeiro porque eu tô pedindo. Então assim, a gente tá prestando um conteúdo legal aqui pra você, você dá uma moral pra gente, porque isso vai engajar, isso vai fazer que a gente chegue nos outros inscritos e nos não inscritos muito mais facilmente. O vídeo vai ter mais visualização, a gente ganha um din-dinzinho, traz melhores convidados, melhora a estrutura. Eu posso, fazer uma barba, ficar bonito pra você. Mentira, a barba eu não vou gastar dinheiro não, que tem o Iriri, nosso novo cliente que grava aqui, o Barbeiragem Total, que estreou ontem, que se você não viu ainda, vai lá no canal Barbeiragem Total do Iriri, o cabeleireiro dos jogadores de futebol, dos pagodeiros, dos atores da Globo. O cara é fera e vale a pena conferir o conteúdo dele. Mais uma produção aqui do Geral Pode. Já foi lá no Instagram? @geral.pod. @geral.pod. Segue a gente, também dá uma moral lá, fala com a gente, sugere convidados. A gente gosta muito quando você marca a pessoa, o convidado, e aí a gente vai lá e tenta o contato. A gente fala que foi você que indicou, tá? Beleza? E hoje a gente vai receber aqui uma das musas da minha geração. Eu falo, parece que eu sou um velho, né, cara? Não. Uma das musas dos anos 80, 90, uma mulher que, ao meu ver, eu como colecionador de uma das obras que ela participou, tem uma das capas mais lindas de todos os tempos. E uma mulher que tem uma história muito legal e, principalmente, que tanto tempo depois ela continua ativa, linda, empoderada, bombando nas redes sociais. Eu acho que vai ser bem legal o papo aqui. Márcia Rodrigues, tudo bom, querida? Finalmente, né, Rodrigo? Finalmente, a gente já está sempre tentando e conseguimos. Bom te receber aqui. Que bom, eu que fico muito feliz. E, como eu estava falando para as pessoas aqui, se apresenta um pouquinho, porque muita gente talvez tem muito tempo que você estava realmente bombada. Você apareceu para o grande público, ao meu ver, se não me falha a memória, na abertura do Domingão no Faustão, não foi? Foi o teu primeiro... Foi o grande estouro da tua carreira? Foi o grande estouro, mas como todo artista ou toda modelo, a gente já vem construindo, né, um caminho até que acontece aquele trabalho que te lança. Que vira fenômeno, né? Que vira fenômeno. Que, na verdade, no meio, né, para quem é do meio sabe como é que é. Você faz um trabalho e te rende outro. Ou você vai a uma seleção que você nem passa, mas aí você já é visualizada para um trabalho seguinte. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha ido numa seleção para a abertura do Fantástico, né? Que eles iam... Clássicas, tradicionalíssimas, Isso, né? E seriam selecionadas 3 modelos. E foi o Rio de Janeiro, assim, inteiro, assim, as mulheres mais lindas do Rio. E eu estava lá no meio delas, né? Esperançosa de passar. Mas eu não passei. Mas nisso, o Hans Donner, ele se aproximou de mim, eu nem conhecia. Para quem não conhece, só te interrompendo, o Hans Donner é o responsável por toda a parte gráfica da Globo, né? Sim. Das aberturas, das vinhetas. Um gênio. Quando isso era completamente fora da realidade. Ele revolucionou. Tanto que hoje, 30 e poucos anos depois, quando você fala de gênio da televisão, de grafismo, você vai falar do Hans Donner. É realmente um gênio, né? Sim, é um gênio. E fazia as aberturas aberturas que todo mundo falava assim. A gente ficava... Quando lançava um programa, a abertura era tão atração quanto o conteúdo do programa. Exatamente. E aí o Hans te viu. Aí ele me viu, aí ele veio, me elogiou, falou que eu parecia com uma ex-namorada dele, indiana, porque na época meu cabelo era escuro, até a cintura, e eu sempre estava bem bronzeada. E aí eu nem sabia quem era, nem dei muita atenção. Tu não conhecia a figura dele? Não, porque eu estava preocupada ali com a seleção. E aí, mais tarde, o produtor, né, dele lá, da Globo, me ligou perguntando se eu queria participar, que o Hans lembrou de mim. Caramba. Porque ele queria uma figura feminina que lembrasse uma sereia. Né? Então, como eu tinha, né, um corpo, a cor e o cabelo comprido, e assim foi feito. Então, era uma cena assim, de segundos, né, que eu saía da boca, mas
acabava concentrando, assim, né? O final nessa imagem feminina. E daí, né? Foi a primeira abertura do Faustão na Globo? Foi a primeira abertura, ficou no ar mais Muito de tempo. 10 anos. Que as pessoas, eu sempre falo aqui com as pessoas, eu sempre uso o Matheus, que é o nosso diretor técnico aqui, como exemplo. O Matheus tem 30 anos. Ih, não sabe de nada disso. Não viveu isso, não tem ideia. Quando a gente fala, primeiro quando a gente fala em Globo, eu sempre gosto de lembrar isso. Quando a gente fala em Globo, a gente está falando aqui de uma emissora que existia anos atrás, que simplesmente parava o Brasil para assistir o que passava na Globo. Quando a gente fala de Domingão do Faustão, o Faustão era um fenômeno no Perdidos na Noite. Sim. Super bombado, mas restrito muito ao público, principalmente paulista. E aí ele vai pra Globo, pro horário nobre do entretenimento, né? Porque tinha um programa do Silvio Santos que era soberano. Ele vai pra Globo e aí começa uma trajetória que durou mais de 30 anos, mas era o programa que mudava a vida das pessoas. Os artistas mudavam, porque o Chacrinha já não estava mais. Então, o programa que mudava a carreira dos artistas era estar no Faustão. Sim. E a abertura, vou até pedir para vocês colocarem aí, Matheus. Vamos colocar a abertura para a gente dar uma olhada na abertura. A abertura é uma coisa completamente... Era moderna, tem até essa pegada aqui, tá vendo a boca que tem aqui na nossa vinheta? Tem muito essa pegada, era uma coisa meio nonsense, né? Sim. Era incrível aquela abertura. Era a cara do programa, né? Porque era aquela coisa diversa e divertida que o Faustão fazia. Mas aí quando o programa estreia, como é que foi no dia? Assim, você ficou assistindo, chamou as pessoas para assistirem? Porque não tinha rede social. A gente imagina isso sem rede social. Não eu fico imaginando vocês com rede social, seriam inacreditáveis. Mas como é que foi? Você lembra quando passou, quando você ficou esperando? Como é que você... sim, qual né? a lembrança Todo do dia? trabalho grande, você fica com aquela expectativa e avisa as pessoas. Foi muito legal. E foi reconhecida logo no dia... Como é que foi a tua segunda-feira? Depois do programa, você lembra? Você já foi reconhecida imediatamente? O que sempre acontece com a Globo, né? Você aparece 30 segundos e, nossa, né? As pessoas, olha, eu te vi, né? Era você. Então, realmente aconteceu. E aí, um tempo depois, né? Eu continuei trabalhando e aí eu recebi a proposta da Playboy. Né? Que a Playboy era aquela revista que colocava as famosas, super famosas, né? Gal Costa e etc. Ioana Magalhães, Cláudia Raia. Como também lançava, né? As modelos, né? Oriundas dos concursos de beleza da época. Pantera. Que era também um marco, né? Todos os concursos, Garota de Ipanema, eu participei, fiquei em segundo lugar também, no ano que a filha da Elô Pinheiro ganhou. A Kiki Pinheiro ficou em primeiro, eu fiquei em segundo lugar. E então tinha a Garota do Fantástico e tal. Então, eles ajudavam, né, lançando. E o que as pessoas de hoje não sabem é exatamente isso, né? Essa revista, ela era um marco, né? Porque quando ela te convidava, ela investia em você. Assim que a capa saía, além da festa, né? Toda a badalação, né? Não, era a festa, a né? festa, todo mês. Sempre, né? Para todas as capas, você ia a todos os programas de televisão, de rádio, então era impossível você não ficar conhecida a partir dali, né? Porque eram 12 mulheres... Ao longo do ano, eram as 12 principais mulheres daquele ano. Sim. Porque eu sou colecionador da Playboy e eu sou... Se hoje eu sou jornalista, muito do que eu sou hoje, eu devo também a minha experiência com a Playboy. Porque o que acontecia? Para o grande público que talvez não conhecesse, não soubesse o valor da Playboy. A Playboy, ela tinha os ensaios, né, que eram chamariz da revista, mas a Playboy tinha ali 70, 80 páginas de um conteúdo espetacular, de altíssimo nível. Sim. Então era moda, era comportamento, entrevistas fantásticas com o presidente da República, com jogador de futebol, com dirigente, com políticos. Todo mundo precisava dar entrevista para Playboy, senão ele não estava referendado. E aí as mulheres, a mesma coisa. A Playboy ela transforma as mulheres. E as mulheres que estavam bombando na época, quem bombou naquele mês?
Elas eram capa da Playboy. E as principais estrelas do Brasil posaram pra Playboy. Não era uma coisa que tinha esse tom pejorativo. Não era uma revista pornográfica. Não tem nada disso. É um altíssimo nível. Era altíssimo nível, exatamente. O meu fotógrafo foi o Otto Weisser, né? Não era nem brasileiro. Então, ele vinha, assim, uma vez ao ano. E a Playboy fechou com ele. Porque eu era muito jovem, né? Tinha quantos anos? Ai, acho que eu tinha uns 21, por aí. A proposta chegou direto pra você? Ou chegou através de alguém? Não, chegou direto para mim. E pelo Jackson, né? O Jackson era o produtor. Depois foi a Ariane, né? Depois... Acho que foi a Ariane também. Mas o Jackson era bem assim da minha época mesmo. Então, eles queriam fazer essa pegada divertida, né? Porque eu era jovem, então o Otto gostava de trabalhar muito com as cores, né? Você tem a revista, você sabe. Era tudo muito colorido. E a capa foi aquela pegada de menininha. Então, eles pegaram esse meu viés de bailarina, né? Que levantava uma perna na cabeça. Eu ia até deixar pro final, cara. Mas não tem como, né? Gente, depois a gente bota um negocinho na frente. Tem que botar a estrelinha aí. A capa que ela tá falando é essa capa aqui. Pra quem... Foi 89, não foi? Foi. Foi... 89, sim. Outubro de 89. Essa capa, ela ficava exposta nas bancas de jornal. Sim. E as pessoas ficavam paradas, hipnotizadas pela capa. Pra mim, tá entre as capas mais bonitas. Tanto que que bom. Você abre aqui eu sou colecionador. E você abre aqui uma série de pessoas que eu vou trazer aqui. E você é a primeira que eu fiz questão, porque realmente a tua capa é, pra mim, uma das coisas mais incríveis que tem. Justamente por isso. Porque ela tem a cor, ela tem a sensualidade, ela não tá... você vê que tem uma coisa jovial aqui. Essa capa é fantástica, é de um bom gosto. Porque aí você fala assim, pô, tem uma mulher com peito de fora na capa. E você não vê em momento algum nessa capa nenhum viés de vulgaridade, de pornografia. É incrível, né? Como a Playboy tinha esse poder, né? Exatamente. Mas aí o Jackson chegou e te fez a proposta como? Ele falou logo da grana? O que pesou? Ele ligou e chamou para conversar. E daí a gente começou a conversar, mas como eu já era consciente, né? Você sabia que ia pintar, das portas, né? Que se abririam a partir dali. Não só o valor, né, que você recebia de cachê, que era muito bom mesmo, né, para quem não era tão famosa assim, já dava uma mudançazinha, né, você já podia comprar alguma coisa para você. O que você comprou com dinheiro, você lembra? Não, eu acho que eu investia e fui usando depois com o tempo, mas o importante, você me perguntou, como é que foi o dia seguinte da sua abertura? Não, como é que foi o dia seguinte da capa? Porque ficava estampadaça na banca. Fala, não, e não foi assim no dia seguinte. Eu me lembro, no dia que saiu, eu estava, a Globo tinha as produtoras dos programas no Jardim Botânico. Sim. E eu estava ali nos Trapalhões com o irmão do Dedé Santana, que era um dos produtores, e a gente estava fechando um trabalho. E aí eu tinha dito para ele, olha, a minha capa tá para sair, eu não sei exatamente qual o mês. Você nem sabia. Não, eu continuei lá sentada, vendo o contrato, e ele saiu. Ele saiu, voltou em 5 minutos e falou assim, você tá lá na banca de revista. Não era a revista, né? Era o pôster. Era um pôster enorme, né? Então, aí eu, você tá brincando? Ele, vai lá ver, você tá lá. Caraca. Aí, quando eu saí, dá aquele impacto, né? Porque... Imagina um jornaleiro. Embora eu não tivesse nenhum pudor, né, em relação a isso, porque eu já era bailarina, sou bailarina desde criança, né? Nos anos 80 tinha muito essa liberdade também. E eu trabalhava com isso, eu trabalhava em musical, troca de roupa em coxia, a gente sabe como é. Então, nunca tive, né? A minha relação com o corpo sempre foi muito diferente, né? Pela minha vida artística. Sim. Mas mesmo assim, deu aquela chocada, né? Porque você fala, nossa... Você foi sozinha na banca? Não, foi com alguém mais? Não, fui com ele, porque eu tava lá sozinha, aí foi aquele grupo, aí todo mundo olhando pra minha cara, Você imagina hoje com o celular, quanta selfie que você ia fazer naquele momento? Aí sim, aí a partir daí os trabalhos vieram, né? Mas você estava solteira na época?
Não, eu tinha um namoradinho. E como é que foi, assim? Como é que foi falar? Pra quem foi a primeira pessoa que você contou que você saiu, que você recebeu a proposta, que você aceitou? Não teve uma primeira pessoa. Ele, o namoradinho sabia, Ficou mas de era boa. bailarino também, Ah, tá. então era do Era meio artístico. bom. E a família? E minha mãe, meu pai já tinha falecido, mas, né, tentei explicar para minha mãe e tal, né, o que significava a revista e tal. Mas, assim, as irmãs dela também, as mais novas, quando saiu, todas elas, não, tá artístico, tá bonito e tal. Então, ela ficou calminha. Porque você vê, né? A gente tá falando aí de 30 anos, 35 anos, né? Que já passou. Olha como a sociedade acaba, em vez de evoluir, regride, né? Porque esses trabalhos da Playboy, esses ensaios da Playboy, eles não encontravam a resistência que hoje as pessoas encontram. Sim. Né? Isso mudava positivamente a vida. Você vê, pega aí, Luma de Oliveira, Magda Kotroff, Monique Evans, que eram todas, né? Porque a gente está falando de uma época onde as mulheres, elas eram ousadas, mas elas eram... Essa palavra que eu acho... Ela é muito mal usada hoje, que é o empoderamento feminino, mas eram mulheres empoderadas. Eram mulheres que literalmente estão de peito aberto. Autênticas. Todas com personalidade. Sim. Que hoje você vê todo mundo igual. Todo mundo igual. Hoje você tem que dançar conforme a música. Até na beleza, né? Porque cada uma tinha uma característica, né? Ninguém... hoje você vê todo mundo com cabelo, todo mundo... né? E você vê um padrão mesmo, é quase robotizado, né? Você não diferencia ninguém. E nessa geração, não. Você tinha de uma Monique Evans, a Luísa, a Xuxa, a Luma, com o cabelo todo... A Magda Kotroff, que era a mais gostosona. E... A Monique Evans tem uma Playboy dela que ela fez com o cabelo raspado. Sim. A Monique é Olha a ousadia. E elas iam pro carnaval, vocês iam pro carnaval também, de peito de fora, de seio de fora. Peito, né? De peito de fora. Mas não eram taxadas, não tinha aquele lado pejorativo, era muito mais no contexto, topless na praia, a Monique fez. Eu nunca fiz topless, mas se você pensar bem, uma escola de samba não deixa de ser um espetáculo, né? Você não é você está... Tá representando o personagem. Isso também que as pessoas têm que entender, né? Às vezes as pessoas, por exemplo... Eu vou ao teatro, eu adoro teatro. Aí me olha, aí... Não, mas você assim... Como se achasse que eu, né, tivesse sempre que estar muito sexy ou de biquíni, ou, como eu faço pole dance, também mostro muita atividade. Então, a pessoa fica até chocada. Falo, gente, é assim, né? Aquilo ali ainda é um tem, personagem, né? E não deixa de ser, né? As personas que todos nós usamos no dia a dia. Você acha que talvez por isso, continuando nesse papo da Playboy, a Playboy tinha essa mística também, os ensaios, eles tinham uma história, né? Não eram fotos fortuitas, não eram fotos avulsas, né? Todos os ensaios, eles tinham uma pegada, como você falou, das cores, o outro era uma coisa mais de praia, o outro tinha uma arte ali. Esse papo que às vezes a gente fala assim, pô, no artístico, mas realmente a gente via arte na Playboy. Sim, né? sim. E aí, quando você... Porque era diferente das outras. Você sabe que quando comparava... Era gritante, né? Era gritante. Ele era gritante. Depois veio a Sexy. A Sexy, então... A Sexy era bem hardcore, né? Mas daí, as mulheres mais famosas, elas não desciam do patamar. Era difícil. Sim. Né? Existiam os patamares e a Playboy... Volto a dizer, de 89... As principais mulheres, elas eram capa da Playboy. Ficava até feio a mulher dizer pra alguém que ela nunca tinha... Uma estrela que ela não tinha sido, pelo menos, convidada. Sim. Né? Eu lembro muito da Hebe, que tá até um livro da Hebe ali atrás, uma das minhas grandes referências. O pessoal, uma das pessoas mais pedidas na época, depois que a Euna Magalhães saiu, a Elô Pinheiro também posou junto com a Ticiane, essas mulheres com uma idade mais avançada. E a Hebe era sempre, constantemente, quando tinham enquetes, e as enquetes eram feitas entre os leitores, entre os assinantes, a Hebe era uma das mais votadas para sair na Playboy, porque o que a gente queria ver como leitor era aquela mulher estampada na capa, e aí sim,
indo pro teu ensaio, o teu ensaio tem poucas fotos. Você me falou isso, eu nunca prestei atenção Nem no número de fotos. Eu prestei uma pouquinha. Eu achava que era um padrão de Não número. era. Né? Porque tá vendo? Aí é uma página dupla, depois são mais duas, Eram três, poucas outra fotos. página Tá dupla. vendo? Aqui só tem mar, pra quem tá vendo. A gente ficava com raiva, tá? Quando a gente pagava Playboy pra ver mar. A gente não queria ver mar, não. Queria ver mais coisa. Tá vendo? Mas o que eu digo é o seguinte. São quantas páginas aqui? São... Porque eu acho Olha, que tem 184 páginas. Tem 3 ensaios de mulheres. Ah, não, que deve ter, no máximo, somando tudo, 30... Se tiver, deve ter 20 páginas de mulher. Olha a qualidade dessa revista. Uma revista que há 35 anos, ela tá perfeita graficamente. Sim, sim. Eu sou muito aficionado no trabalho que a Playboy fazia e como foi importante. E fico triste que tenha saído que as revistas, porque eu sou jornalista de imprensa. Aqui, a gente falando aqui, a Isadora Ribeiro, que era mulher do Hans Donner. Do Hans Donner. Que foi da abertura do Fantástico. Então, assim, era um fenômeno. Nos anos 80, eles... são anos muito marcantes, né? Em todas na área artística, eu acho os anos 80... Então, aí depois eu fiz fotos publicitárias que saíram dentro da Playboy. Mas como você viu da Isadora ali, eu tenho fotos assim. Porque a tua imagem, ela batia... Você ficou, em dado momento, você era quase que onipresente. Toda hora você estava em alguma coisa. A gente via muito você. Sim. Você tem esse perfil muito de modelo de publicitária, né? Você sempre fez muita publicidade, Eu fiz uma campanha grande que era para Yakult, era uma bebidinha que também eu acho que não existe mais, que era o energético da época, o Tafmanhê. Tafmanhê, verdade. E aí era uma campanha de 1 ano, aí outdoor, comercial de TV, as fotos dentro das revistas Ia sair em todas as da revistas. Playboy eu tenho. Inclusive é uma foto assim que se fosse hoje, eu acho que ela teria sido banida. Por quê? Porque é uma foto assim que eu tô toda gostosona, de vestido, com um homem, né? Eu tirando a gravata dele, e aí tá escrito, para quem faz, serão depois do expediente. Boa, né? E a bebidinha energética, que era da época, né? Mas a publicidade eu também. Vou mandar pra Me você manda ver. que vamos botar. A publicidade era outra publicidade também nos anos 80 e 90, né? Eu lembro de comerciais, primeiro Sutiã, que foi com a Patrícia Lucchesi, tinha o Bombril, a publicidade também. Tudo encaretou muito, né, Márcia? Eu acho que ao longo dos anos, eu não é saudosismo não, mas eu acho que tudo encaretou muito, tudo ficou muito... Hoje a gente não lembra, hoje as coisas acontecem, você ouve uma música, você não lembra mais das músicas. Mês que vem você já tá com outra música, aquelas músicas dos anos 80, anos 90... A gente lembra até hoje de tudo, a gente lembra das pessoas, lembra de vocês. É uma coisa que me deixa chateado. De arte, não como um clássico, como um livro clássico, né? Peças. Que vai ficar para sempre, né? Peças e tem de teatro, aquelas você gosta coisas de teatro? que eu adoro. Irma Vap. Sim. Né? Peças que... aquela da Partilha. 15 anos em cartaz, depois volta e funciona da mesma forma, né? Tinha aquela da empregada também, que era ótima, que era do Marcos Caruso. Esqueci que tinha uma empregada. Trair, coçar, só começar. Umas peças que ficaram anos e anos e anos e anos mudando o elenco. A arte era muito mais resistente, né? Hoje é tudo muito fortuito. Hoje é tudo muito... E aí, da Playboy, dessa parte quando que você passou a... Quando os trabalhos passaram a ficar mais raros na publicidade, no mundo artístico? Você teve uma ruptura? Foi uma opção tua? Um afastamento? Você investiu em outras... O que aconteceu? Na verdade, eu acho que eu acabei me afastando do meio, porque teve um período da minha vida que eu fiquei completamente apaixonada, aí fiz uma bobagem de largar tudo, porque a pessoa pediu? E era ciumenta e tal. Né? Foi casada há quanto tempo, Lisa? Médico, quase 10. Caramba. E aí, isso aí já te tira totalmente quando você volta, né? E eu também saí do Rio, então quando eu voltei, né, os contatos já eram outros, as coisas já funcionam de outra forma. Então, assim... Foi logo depois? Um tempo depois. E eu conheci essa pessoa através do trabalho, como é que pode, né? Te conheceu no trabalho?
Não, assim, eu estava Mas ele sabia do trabalhando, teu eu trabalho. estava num evento, num desfile, sabia bem e tal. Mas é sempre acontece, assim, né? é. Acontece. Então, é uma coisa que a cabeça de mulher mesmo que tem que mudar, né? Essa coisa que eu sempre falo, né? Os meninos são criados de uma forma, as meninas de outra, com a cabeça num amor romântico que não existe. E aí você acaba ferrando a sua vida em função de, né, porque de, na verdade de fantasia, porque não fantasia, é né? assim que, né? é uma coisa assim que quando você se anula por alguém, e eu acho mais incrível quando você tenta anular a pessoa que você se apaixonou daquele jeito, você anular, você mudar a pessoa, transformar a pessoa, então Não, você né? Ninguém muda ninguém, nem a gente quando quer mudar, né? Você faz análise e tudo. É difícil. Às vezes a gente. Não, eu já sei onde está o problema. Quando você vê, você está repetindo o padrão de comportamento novamente, imagina mudar o outro. Isso não existe. Agora, assim, quando você tava nessa área, quando você tava no mundo artístico, como era a questão do assédio? Já existia essa... Não, o assédio sempre existiu, mas já existia essa percepção que você estava sendo assediado? Tinha proposta indecente? Como é que rolava? Sempre? Porque a gente participava de muitos eventos, esses desfiles pelo Brasil afora, né? Então, às vezes, interior, você ia, né, como uma celebridade mesmo, né? Ah, vem fulana de tal, capa da Playboy e tal. E aí, aqueles fazendeiros, né, às vezes assinavam um cheque em branco e tal. Então, algumas embarcavam, outras não, né? Cada um faz aquilo que quer fazer. Porque também, como a gente falou aqui, mas são anos que também tem uma liberdade maior também, né? Eu acho que as pessoas, eu acho que as mulheres, elas deviam ser mais assediadas, porque talvez muitas não soubessem que estavam sendo assediadas, né? Ou tinha essa percepção. Tinha aquela, por exemplo, para fazer um trabalho, chegar lá para... Ah, não, para fazer um trabalho, né? Às vezes era uma coisa... O famoso teste de sofá, né? Um pouco camuflado e você, né, tem que ir escorregando para... Você passou por situações de precisar se impor ou nunca chegou a esse ponto? Não digo que eu consegui me impor, infelizmente. Eu era muito nova, por né? isso. Então, mas eu conseguia escorregar. E alguns trabalhos eu consegui fazer. Outros eu tive que desistir, porque realmente não era algo que me deixaria bem. Então, assim, eu não julgo, sabe? Não tem nada de moralismo nisso. Tem a ver com temperamento, com criação, sei lá, com um monte de coisas. Então, assim, parece hipócrita falar, mas eu, para ser feliz, eu não preciso de muito dinheiro, sabe? Dinheiro a gente precisa sim, né? A gente adora fazer uma viagem, passear e tudo. Mas esse dinheiro a gente consegue ganhar na honestidade, fazendo o nosso. Né? Então, assim, eu nunca tive essa coisa, eu preciso estar no carro tal, eu preciso estar num apartamento por andar. Então, quem tem, eu acho que cede mais a isso. Então, quando ultrapassava o meu limite, aí eu não dá para fazer. Não quero. Mas eu lembro que eu fiz umas fotos de joias na Avenida Atlântica ali, né? Ficava aquelas lojas, então tinha aqueles pôsteres e era um egípcio. E ele foi fazer a seleção, eram dois, ele me escolheu, mas aí ia ter a festa de aniversário dele à noite, que foi no Copacabana Palace, eu fui, conheci o Pelé. Caramba! Era assim, só a nata. Só a nata. Mas, assim, eu passei um aperto com aquele homem, entendeu? Ele queria porque queria. Entendeu? Então, eu passei um aperto, mas eu consegui fazer o trabalho. Então... E ele... legal. Mas sem me corromper dentro dos meus limites, né? Dentro daquilo que eu conseguia deixar acontecer ou não. Porque tem vantagem também que hoje tem celular, tem a rede social que o pessoal... tem mais acesso, né? Naquele período não tinha... O acesso era mais difícil. Tinha que ser isso aí, o contratante, a pessoa que para ter acesso também era mais difícil. Hoje a pessoa chega de uma... Embora tenha uma blindagem, mas hoje você consegue, de alguma forma, ter um acesso, oferecer, né? Mas até hoje, né? Você passa por um trabalho importante. Aí vai... olha, meu aniversário, vai ser no Copacabana Palace. Te convida até porque é bom você estar lá, né? No contato, você tem que estar lá no local. Mas imagina você
Não vou. Não. Não pode. Aí não rola o trabalho. Não rola. Então você tem que ter um jogo de cintura. Dizer que você não tem... nunca precisei fazer, né, esse jogo de cintura é mentira. É hipocrisia. Entendeu? Porque isso acontece sim, né? E naquela geração acho que muito mais, né? Hoje as pessoas estão gritando aí, né? E a exposição também antigamente que mostram isso. Quanta gente, né? A gente descobre anos depois, você descobre quantas pessoas como tinham esses predadores, né? Tem uns caras que eram realmente predadores, né? Sim. Que sim. Tanto tem muito também que a gente não fala menos, mas tem muito homossexual também que faz isso, né? Sim, com os garotos meninos, bonitos, né? Todos esses tem também lá da geração de 80, de 90 que aquele passaram... pessoal de blue jeans ali, tinha uma galera de blue jeans ali que o Guilherme de Pádua, né, aquele que matou a Daniela Pérez, ele falaram que ele passou o rodo em muita gente ali para subir na carreira. Falam que ele era desses, fazia mexer mesmo. É complicado, né? E aí a gente vê tanta gente que de repente ficou pelo caminho porque não cedeu, né? Isso é que é chato, né? Isso que é... mas será que se, né, insiste, vai por outro caminho, vai por aqui, vai por lá? É o que eu falei, eu acho que depende do que você almeja, né? Como eu estou falando para você. Eu queria trabalhar, eu queria fazer meus trabalhos, o meu cachê, olha, eu já estava feliz com aquele cachê. Eu não precisava de um cheque. Não era super ambiciosa. Entendeu? Um cheque em branco para você comprar isso, comprar aquilo. Então, assim, até hoje, organizada da minha maneira, eu faço as coisas que eu quero fazer. Eu não preciso... se submeter, né? Entende? Então... Você falou assim, entende aí? Primeiro falou do Pelé, falou assim, entende? O Pelé tentou alguma coisa? Entende alguma coisa com você, não? Não. Ele o Pelé era matador nato também, né? Mas talvez porque o dono da festa tenha me apresentado para ele, né? Já marcou o território eu acho que sim. Mas, assim, um cavalheiro, um homem super educado, né? Tava tomando um suco de laranja. É mesmo? E a gente não tem noção, né, do que era naquele momento o Pelé, né? Ainda mesmo já aposentado da carreira de futebol, mas é um... Sim. Teve muito famoso, assim, que você teve algum namorado famoso, não? Não, namorado famoso, não. Porque o homem também ficava com medo, né? Vocês são mulheres que metem medo nos homens, não acha? Na campanha Tafmaê tinha um ator bem famoso e há pouco tempo ele foi envolvido num problema, então prefiro nem falar o nome. Então, assim, me assediou bastante, porque ele participava... Tá afastado ele? Tá. Ele é sensacional, eu sou muito fã dele. Ele é um ator maravilhoso. E é um gentleman. Mas é isso, é um mulherengo mesmo. Mulherengo, assim, depois a gente vai falar se é o que eu estou pensando. Se é que eu estou pensando, assim... Ele foi vítima de uma grande saca... Ele é matador, pegador. Mas se for o que eu estou pensando, no caso em tela do assédio, ele foi vítima de uma grande armação. Olha, quando eu vi a história do assédio, eu acreditei porque eu fui assediada também, né? Como eu te falei, eu queria fazer meu comercial... Você chegou a falar não e ele insistiu? Sim, né? Você sabe, Entendi. Rodrigo, você é homem, você sabe como é que a coisa funciona, né? E aí é isso que eu tô falando. Nós, mulheres, repente, temos que ficar nesse jogo de cintura que nem sempre é confortável, nem sempre não, nunca é. Sim. Né? Mas você quer trabalhar, você quer fazer o teu trabalho e quer ir embora para tua casa, né? Mas eu acreditei, porque eu passei por isso, né? Entendi. Dizer não para certos homens é complicadíssimo, né? E também, assim, eu até estava trabalhando, né? Era conhecida como modelo, só que ele era um ator... Um galã. Um galã, né? Então... Imagina mesmo, né? Você falar contra... Tem que ter realmente... Pô, ele é bonitão também, né? Mas é isso, nem... Pô, deu uma desprezada feiona agora nele. Pô, se for que o cara é bonitão, pô. Não, é bonito, mas nem todo mundo que é bonito você... Não, mulher não é assim, né? Não funciona dessa forma. Pô, eu se fosse mulher, eu teria dado uns pega nele, porque o cara... se for que eu tô, depois a gente vai falar. Mas se for que eu tô pensando, é porque assim, eu tive algumas experiências com essa pessoa que foram muito positivas para mim. Eu entrevistei algumas vezes
E realmente era de uma gentileza incrível. Mas assim, a própria repórter, quando estavam entrevistando, ele era galanteador. Ele era... Sim, sim. Ele era caçador, né? E aí encontrou uma presa que não foi muito... Receptiva. Foi muito receptivo. É... Falaram até que ele já estava... A presa já tinha sido caçada já era caçada há muito tempo. Se for esse caso aí, já era caçada há muito tempo. Enfim, vida que segue. Mas aí, quando você volta do casamento, você tentou ainda, de alguma forma... resgatar o meio artístico? Te frustrou de alguma forma? Não, me frustrou muito, porque, como eu falei, quando eu voltei, os contatos já não eram mais os mesmos, né? Porque quando eu saí do Rio, eu não fazia mais seleção, já era chamada para os trabalhos. Já tinha um nome. Então, essas pessoas também foram saindo, e depois você já encontra uma resistência, né? Para voltar para o meio. E também, quando você termina uma relação, muitas vezes você não está muito bem, né? Então, eu demorei um pouco, né, a me recuperar. E aí foi ficando para trás. Eu fui fazendo outras coisas. Falei, ai, não quero mais isso. Mas não tem jeito, isso não sai da gente, né? E aí foi quando surgiu o Polidense. O Polidense. Porque eu sou bailarina profissional, tenho DRT como bailarina profissional, como atriz, né? Fiz teatro também. Mas eu sempre tive aquele desejo de criança que era ginástica artística. Como eu não fiz, eu vi uma apresentação de polidense de verdade, com acrobacias. Esportiva mesmo. Né? Com acrobacias, não esse... pole dance que as pessoas que ficam no imaginário das pessoas, que é uma dança de boate, uma dança sexy. Não. Era um trabalho de força, um trabalho de acrobacia, de flexibilidade. Aí aquilo me encheu os olhos. E aí eu fui, pesquisei. Na época, no Rio, nós tínhamos 2 lugares, um não prestava e o outro era a federação, né, com a Vanessa Costa. Aí fui para lá, fiz bastante aula com ela, fiquei um bom tempo. E investi pensando em trabalhar com isso. E eu sou cria de Nova Iguaçu, né? Eu nasci em Nova Iguaçu. Então, eu pensava em abrir um estúdio e pensei, puxa, por que não levar um estúdio para um lugar onde não existe a atividade? Que aí no Rio, né, nesse tempo que eu fiz aula, uns 4 anos, os estúdios já começaram a pipocar. Teve alguma relação com a novela na época, aquele personagem da Flávia Alessandra, ou não chegou? Não, foi isso antes? Foi muito anterior e ainda era essa vertente da coisa sexy, né? Então eu pensei, bom, levar um trabalho de qualidade, né, para um lugar que é tão carente de tudo. Sim. Fiz uma parceria com uma academia lá e fiquei 6 anos com esse estúdio. Aí, com o tempo, né, como um casamento, começa a rolar a insatisfação. E veio a pandemia, e aí eu falei, não. Aí depois ainda continuei, que eu moro numa casa relativamente grande, então criei um espaço, algumas alunas continuaram fazendo aula comigo, mas aí já tem aquele bichinho do movimento que te fala, não, sabe, já está na hora de parar e fazer uma outra coisa, criar um outro projeto, mesmo que seja com o Poli. Né? Eu tenho um palco móvel assim, para fazer apresentações, então é uma coisa que eu quero fazer acontecer. Já fiz apresentação em 2 festas. Aí como é que é essa apresentação em festa? Como? Então, é bem isso mesmo, né? Você monta o palco, aí vão te apresentar e você vai lá e vai fazer uma apresentação. Mas o palco com polidense não cai, não? Não, ele não tem onde fixar no teto. Ele é solto, ele é como um queijo e só tem a barra. Para quem dá um medão, né? Para quem faz é muito mais difícil, porque ele dá uma balançada, então a gente tem que estar bem preparado para fazer. Mas é uma atração totalmente diferente, né? Em que as pessoas curtem, acham bonito, sem confundir com o trabalho de garota de programa, que não é isso. Mas tem uma pegada sensual, ou não? Que tipo de evento cabe isso? Por exemplo, num chá de revelação não cabe. Não, mas eu já fui em aniversários. Aniversário adulto. De homem ou de mulher? Era meu amigo que é gay. Né, para deixar bem claro. Essa resposta quebrou, né? Como é que vamos tentar? Não, porque era um amigo, é homem, mas é gay, até para não dar a entender que, não, é porque... Mas eu digo o seguinte, vamos lá, o aniversário de um homem ou
de repente, o aniversário de casamento as pessoas não fazem muito, mas aniversário de homem mesmo. É uma pegada que é interessante. Sim, é bem. É eu o acho. mercado. E as Não mulheres como gostam, tem aquele negócio de sair do né? bolo, essas coisas de mulheres assim, bonitas. Sim. Não é se oferecendo. Eu acho que é um negócio Não, interessante. Aniversário de não. 40 anos de uma mulher, por exemplo, que tem essa pegada. Não, então, é como eu estou te explicando. O pole tem duas vertentes, né? Uhum. Ele tem essa com essa pegada sexy, que eu vou entrar com um salto alto, Isso. uma meia arrastão, com uma meia luz, vou fazer aquela graça toda. Mas existe o pole esporte. Sim. Então, ele vai ser mais acrobático, ele vai ser mais de força, mais de flexibilidade. Lógico, as pessoas vão sempre ver sensualidade ali. Sim. Por quê? Porque temos que usar uma roupa muito curta por causa da aderência da pele na barra. Porque E os movimentos, né, também. a barra é de aço inox e escorrega muito. Fica tudo roxo, não? Fica, principalmente quando você está treinando. Se você pegar uma atleta que treina para competir, ela está toda roxa. Porque você faz os movimentos, o pessoal que não... O teu Instagram é qual? É Mar de Cheiros. Mar de Cheiros. Vamos falar disso também, dos cheiros. Mas quem for no Instagram da Márcia, tem umas fotos que você coloca que às vezes eu viro o celular. Porque você não sabe... Porque você fica numa posição tão perfeita, retinha, ali eu falo, pô, não é possível que a gravidade não tá derrubando essa pessoa. Eu falei, é exatamente. truque dela, vou virar o celular. É isso. E você tá lá. Aquilo deve requerer uma força fora do normal, né? Sim. Então, é treino, né? Muita força, Mas flexibilidade. quantos anos para você ficar nesse nível? Quantos anos? Isso depende muito. 10 anos? Depende muito de cada pessoa. Mas, lógico, para um movimento super avançado, né? Você vai ter que se dedicar bastante. Mas e quais os benefícios que o pole dance traz? O pole é uma atividade que trabalha com o corpo inteiro, porque algumas pessoas falam, trabalha muito o braço, né? Porque às vezes vê meu braço, porque seu braço, mas não, trabalha muito o abdômen, né? trabalha o corpo todo, né? Você tem que fazer travas só com a perna, então você contrai muito uma musculatura interna, né? Da sua coxa. Você trabalha o corpo inteiro. Né? E tanto trabalha a força, só que é diferente da musculação. Você não levanta peso, mas você sustenta o seu peso. No meu caso, nem eu nem o pole vamos sustentar meu peso. Isso aí, se tem um esporte que eu nunca vou conseguir praticar, primeiro que eu tenho que fazer naquela viga da perimetral, no obelisco, para eu fazer o pole ali. E, pô, imagina eu no pole, vai derrubar o teto. Vamos trazer um pole desse aqui, Matheus, pra gente botar um pole desse pra tu fazer aqui? Botar um pole dentro, imagina, vai derrubar o teto. Só segurar o corpo. Mas, assim, esse preconceito que tem... Eu não sei se é preconceito, não. Pode ser, eu acho que é desconhecimento. Né? O desconhecimento. Essa ignorância no sentido de não ter conhecimento. Porque tinha novela, né? Falando daquele personagem da Flávia Alessandra, ali era pegada sensualíssima. E acho que ali foi o estopim foi o ápice do... Publicamente falando, no sentido da opinião da galera de bombar, a mulherada ficou... Todo mundo fazia na época pole dance. Sim. Então, Foi bom pro movimento, pro esporte ou não foi? Por um lado, sim, por outro, não. Né? Porque senão só fortalece essa ideia de que é uma coisa sexy e que não tem essa pegada de esporte. Enquanto ele não se tornar oficialmente um esporte olímpico, e você só colocar cenas em novela, em filmes, em que uma mulher está fazendo... Demi Moore também, né? Qual é daquele filme? O Striptease? É Striptease, né? Então, enquanto isso acontecer, enfraquece um pouco o esporte, né? Como atividade esportiva. Mas os grupos que praticam, eles são diferenciados, assim, por exemplo? São. Se você for no Vocês têm preconceito, então, com a mulherada que fica lá gostosona no eu não pole tenho dance, preconceito. Não. Mas, por exemplo, o meu estúdio, o foco dele era o acrobático, o esportivo. Entendi. Eu até oferecia aulas de pole exotic, mas tinha uma turma ou outra. Então, a pegada do estúdio em si era esportiva. Então a maior parte das pessoas que praticam, elas não estão lá para seduzir o marido. Para. Não? Sério? Talvez para seduzir a si mesma, né? Não, então, a minha percepção era que as pessoas que procuram o pole dance
procuram... Algumas pessoas sim, Pra ter, né? eu pensei que Algumas fosse a pessoas maioria. assim, eu sou muito inibida, É, essa coisa. Algumas alunas Mas não é a procuram- maioria. Não é a maioria. Incrível isso. Não é a maioria. Eu tenho uma ex-aluna minha, que é minha amiga, a Paulinha, e ela falou, Márcia, eu quero voltar, porque meu abdômen nunca mais foi o mesmo, eu nem quero, nem estou preocupada em fazer movimento, mas eu quero fazer atividade pelo benefício que traz para o meu corpo. Entendi. Então, assim, quando é trabalhado como esporte, é incrível, entendeu? Os resultados são maravilhosos. Mas tem que ter rotina, frequência, Uma pessoa que dieta. nunca praticou... Você é bailarina, então Sim. você já tem aquela genética, não só a genética, mas você tem a memória, o teu corpo tem uma Sim. memória. A pessoa que tem, sei lá, 30 e poucos anos, que nunca praticou ginástica, nunca foi bailarina, ela consegue praticar o pole dance? Consegue sim. Consegue sim. A minha melhor aluna que eu tive no estúdio, ela tem praticamente a minha idade, já passou dos 50 anos e começou assim, com 40 e pouco. Nunca tinha feito nada de dança, não tinha nenhum repertório anterior que ajudasse. E ela, para mim, é uma das minhas melhores alunas. É legal isso, né? Entendeu? Porque... Evoluiu muito, muito forte, muito... E uma coisa também que eu fiz, que eu considerei muito legal lá no meu estúdio, foi numa semana dessa da mulher, eu fiz uma campanha, assim, com a foto da minha aluna no trabalho dela, por exemplo, uma médica, uma professora universitária. Ela tirou uma foto e tirou uma foto dela no movimento do pole, e a gente fez uma montagem. Aí, fulana de tal, tantos anos... para mostrar justamente que qualquer pessoa pode fazer. A outra, simplesmente, dona de casa, mãe, avó, sabe? Então, para poder dar essa abertura, para que as pessoas entendam que qualquer um pode fazer. É porque não parece, né? Pra gente que é leigo no assunto, a percepção é que aquilo ali é coisa de atleta... Mulher Maravilha, né? Mas começa do zero, né? Tem toda uma preparação, as aulas são... né, iniciantes, depois você vai avançando aos poucos. Né? Se você tiver um bom instrutor, ele vai te observar, vai te acompanhar nesse trabalho. Muito legal. Hoje a mulherada de Nova Iguaçu que quiser participar, que quiser entrar nisso daí, ela consegue, te procurando lá no teu Instagram, você consegue atender, você consegue agir de que forma... porque você deve ser você é uma referência nesse assunto, pelo menos. Sim, na tua cidade, que não sim, tem porque como. foi o primeiro estúdio, né? E praticamente agora a maioria são as minhas ex-alunas que dão aula lá. Mas assim, eu não quero mais dar aula. Entendi. Entendeu? Foi uma coisa que eu já encerrei. Eu não quero mais dar aula. Né? Eu posso até criar um canal para mostrar um tutorial de como faz o tal movimento, mostrar um passo a passo. Mas assim, entendeu? Presencial com aluno, realmente eu não quero mais. Não tá mais? Não. Mas tem alguma razão específica? Não, só não é o teu momento mais? Não é mais o meu momento. Né? Eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer. Trabalhei 6 anos. É intensos, né? Porque é difícil, sabe? Eu praticamente trabalhei sozinha dentro de um estúdio. Então, você tem um limite, né? Você... E uma coisa que as pessoas não entendem, o pole dance não é uma atividade que você vai lá, faz um movimento e a pessoa faz atrás. O instrutor tem que segurar, o instrutor tem que, né, não deixar cair. Então, isso é desgastante fisicamente pra caramba, né? Muito desgastante. E você tem, como você falou, você tem que lembrar que você tem aluna de 50 quilos, de 60 e de 100. Homem não pode fazer não, né? Não, homem faz e, na minha opinião, são os melhores, porque são os que têm mais força, né? Então, o campeonato masculino tá aí para mostrar isso. Tem os russos, os japoneses, que é como se fossem os argentinos. Mas como se fossem ginastas, então, realmente, né? Lembra até uma calistenia, né? Calistenia é o quê? Então, é esse trabalho que você trabalha com a força do seu próprio corpo, de sustentação, né? Então, são a parada de mão... Sentar, não. A única calistenia que eu faço é sentar. Não tem... Calistenia, o nome disso? Pode pesquisar. Não vou pesquisar, não vai ser possível, não vou pesquisar. Nunca vi os caras fazendo aquelas bandeiras, né? Segura. Eu passo, quando é assim, eu passo o celular, eu passo direto. Não passo. Não então. Esses homens passam. Eu vou ficar vendo o cara lá. Eu não consigo fazer uma barra. Com a barra não, qual é o nome? Flexão. Eu não consigo fazer, eu sou aqueles gordos sedentários. Eu não consigo fazer o exercício, é complicadíssimo. Você é pior no Rick, você é pior que eu.
O Buda faz. Tem força. Capoeira, esses negócios, eles são... Sim, sim. Eu não tenho habilidade nenhuma dessas coisas assim, não. Mas eu perguntei isso do homem, porque também tem esse preconceito, né? Que é uma coisa muito feminina, né? Então, é muito feminina, mas também existe o preconceito. A mulher que faz né? Pra seduzir não, lá. não presta. Algumas alunas faziam aula escondidas, assim, do marido, escondidas. Mas ela vai fazer o polidense aonde? Chegou lá... Não vai Imagina. fazer. Ela faz porque é um prazer para ela. Entendi. Mas ela pedia para tirar uma foto dela no celular dela, mas escondia, porque senão vão dizer, não presta, ou eu trabalho com isso, vai tirar minha imagem. Que loucura. Mas também tem aquele negócio, se a mulher chegou, se a sua mulher chegou toda roxa em casa, começou a ficar... Primeiro você achou maneiro que ela tava com a barriguinha sarada, mas se ela chegou cheio de roxo entre as pernas aqui na coxa... Às vezes você terminou um relacionamento aí à toa. Ela tava fazendo polidense. Né? Porque, mas vai chegar em... Aí tá no momento de confessar, olha, aí fala a verdade. Polidense. Aí quando o cara é ciumento, o cara vai falar assim, tá fazendo por quê, então? Deu ruim. É melhor a verdade, melhor contar. Então, assim, é uma atividade que ainda causa isso nas pessoas, entendeu? Preconceito, seja homem, seja mulher, né? Se é homem é porque é gay. É gay, não tem relação nenhuma, entendeu? Assim como todas as profissões, você tem jornalista hétero, tem jornalista gay. Então, né, sempre se atribui, né, ao esporte, à arte, né, que o homem então... que faz, como se... Então, é um homem mais sensível, então é gay. Aí você estava com um canal também sobre perfumes, né? Sim, sim. Você continua? Olha, ele tá lá e eu pretendo continuar. De onde vem essa tua paixão? Porque é uma paixão que eu sempre tive, né? Assim, por cheiros, por perfume. E aí você começa a entender um pouquinho, que você começa a pesquisar e tudo. Eu falei, quer saber? Vou falar disso. E a pandemia nos lançou, né, em áreas nunca pensadas, né? Eu falei, a criatividade... eu tenho tanto perfume em casa, aí eu vou começar a falar, né? Pesquiso as notas, aí falo, explico. E aí foi dando certo, as pessoas foram gostando, mas aí também as atribulações da vida, as coisas que vão acontecendo, a gente acaba deixando, mas eu pretendo voltar. Que é o Mar de Cheiros, né? O Mar de Cheiros, que você usa até o teu nome hoje na internet. Isso. Te acha como Mar de Cheiros. E era curioso, porque assim, é como achar o formato certo para você falar de cheiro. O único sentido o sentido mais distante, no caso, que a internet tem é justamente o olfato, né? É um trabalho difícil de realizar, né? Sim. Você falar de cheiro sem demonstrar o cheiro, né? Mas então, esse é o melhor elogio que você pode receber. Algumas pessoas escrevem no comentário, nossa, você narrando parece que eu sinto o cheiro daqui. Então, puxa, um elogio e tanto, né? Você fala, puxa, eu consigo, né, passar isso. Muito bacana. Essas suas vertentes todas na prática, elas mostram que o lado artista sempre teve uma relevância na tua trajetória, né? Sim, desde que eu me lembre, assim. Eu lembro das minhas brincadeiras de criança, eu já brincava com meu primo, a gente ficava imitando os personagens das novelas. Depois, quando surgiu a discoteca... Aí era matinê, era bem novinha, e aí abriu um concurso, nós ganhamos, nós dois, a gente ficava treinando na casa dele, ele morava numa casa muito grande, aí fazia aqueles giros. E eu acho que eu nasci mesmo para fazer isso. Eu lembro que o nosso prêmio foi uma bicicleta para cada um. Chegou a ganhar nós ganhamos nessa matinê. E dali, né, as coisas foram acontecendo. E você começa a notar, né? Aí as pessoas se agradam, né? E naquela época, você vai lembrar, né? Que era aquelas saias, então girava, né? Então, eu era uma menininha, mas já tinha um corpo, né? De adolescente, bonito e tal. Então, as coisas começavam a acontecer. E aí eu entrei para dança por conta disso, depois desse concurso. Falei, para minha mãe, para o meu pai, que eu queria aprender, e entrei para o balé, aí fui, né? E depois, com 17 anos, eu fiz um teste que ia ter
também, assim, um teste enorme que teve no Humaitá, que era até naquela casa Oba-Oba. Eu lembro. Que tinha De samba? Então, era um empresário italiano, Franco Fontana. Aí ia Jair Rodrigues cantando. Que Jair já fazia um sucesso danado aqui, lá fora. Aqui, nem se fala, né? Mas lá fora também. Uma outra cantora, tinha um maestro, aquele do Roberto Carlos. Era uma companhia assim, de alto nível. E eles precisavam de 5 bailarinas. Ficaram 2 de São Paulo, eu entrei numa do Rio. E fui. Foi quando eu contei para você, antes da gente começar o programa, que eu encontrei com o Zico. Na Itália. Na Itália, isso devia ser 84. Antes de tudo isso acontecer. Vocês fizeram a turnê lá fora? Lá na turnê de onde fiquei 1 ano com eles. Aí eu quis voltar, porque fiquei morrendo de saudade dos meus pais. Eu fiz 18 anos lá. Caramba. Meu pai teve que me emancipar para eu poder ir. E a companhia continuou, ficou anos e anos. Eles rodaram o mundo todo, ganharam muito dinheiro. Que loucura. E eu voltei. A pessoa que... eu vou entrevistar daqui a pouco uma mulata do Sargentelli, ex-mulata do Sargentelli, que é Fatinha Oba-Oba. Fatinha. Ela deve ter dançado nesse lugar aí. Porque tinha as mulatas, tinham as bailarinas, bailarinas só 5. O nome artístico dela é Fatinha Oba-Oba. Então, com certeza, ela deve ter... esse Oba-Oba veio daí. Mas foi muito bom, assim, né? Porque te amadurece. A gente fazia 2 espetáculos por dia, cidades, assim, que lotavam. Mas só de brasileiros, não? Sim, só de brasileiros. Só os técnicos, né? Que o país não permite, aí tem que contratar os de lá. Mas foi muito bom. Pena que eu não tenho esse trabalho registrado, não tenho. Fica na memória, né? Quando eu voltei, daí já era aquela coisa de Chico Recarei, né? Que mandava no Rio de Janeiro. Scala. Eu fiz um teste pro Scala, aí passei, fui pro Corpo de Baile, 1 mês depois já estava fazendo só os solos. Aí quem era o nosso diretor era Maurício Sherman. Olha, eu fui muito sortuda, assim. Maurício Sherman que lançou todo mundo nessa época. Xuxa, só Xuxa. Só. Começando aí. E lá, Grande Otelo fazia... Nossa, eu me sinto, assim, muito privilegiada, sabe? Você chegou a conhecer o Faustão? Não, porque era só a abertura, né? Infelizmente, né? Me remete por grandes nomes. Eu fiquei lutando, assim, por muito tempo para tentar ir, né? Como a mulher que abriu o programa. Como bombou a abertura, né? E aqui, faltou tato. Aqui, né? Você vê a melhor gata do Faustão. O Faustão então, tá até mais em destaque do que o teu nome. Pois é, então eu achei que tinha, né, tinha tudo a ver, né? Faltou tato da produção ali, de ter te levado, porque... faltou alguém me colocar na fita. Não te colocaram na fita. Faustão, que é outro gênio, né, da nossa televisão, né? E vocês... ele começando ainda na Globo, né? Que foi o maior momento da carreira dele. É tão importante a gente ver, a gente saber que você, né, no caso, deve ser muito legal para você saber que você fez parte dessa história, né? Nossa, como eu falei, eu me sinto privilegiada. Quando eu olho para minha história, todas as pessoas com quem eu pude trabalhar, conhecer. Eu também fiz a abertura da escolinha do Golias, então eu conheci o Golias. Outro gênio, que aí já foi no SBT. Era uma abertura, inclusive, muito maior. Também depois eu mando para você. Me manda, que a gente pode. Que também finalizava assim comigo e era uma cena. Então, não teve a mesma repercussão, né? Como é que pode? De segundos... A Globo é a Globo, né? Quase 1 minuto e não teve a mesma repercussão. Tenho. Você chegou a conhecer o Golias? Sim, aí o Golias, sim. Todo mundo fala que ele era uma pessoa incrível, né? Incrível, Todo mundo fala muita humildade, que ele era generoso, que era um cara muito... E aí eu penso isso, entendeu? Mesmo uma geração, como você falou dele, eu não sei quem é Golias. Gente, mas eu também, né? Pedro Álvares Cabral, a gente também não conheceu. Exatamente, mas foi saber. Gente, é a nossa cultura, é a nossa história. Não saber quem foi Grande Otelo, não tem como, né? E a gente vê ator... Eu estive aqui com o Alexandre Regis, que é um humorista que muita gente não sabe, não reconhece ele de nome, mas quem vê vai reconhecer automaticamente porque ele faz parte de todos os programas humorísticos da Globo. E ele era afilhado
do Jô Soares, ele trabalhou com todo mundo, com Renato Aragão, com Chico Anísio, E aí ele fala isso, que o José Vasconcelos, que é um gênio do humor, humoristas hoje que fazem stand-up não conhecem ele. Gente, é como a pessoa ser de uma pobreza, desculpa. Não é? Porque é como uma pessoa pobreza ser ator cultural. e atriz, e eu tenho certeza absoluta que se a gente for hoje pegar nas novelas que a gente tem hoje aí, e eu for falar com um elenco mais jovem e pedir para saber, perguntar quem é Grande Otelo, acho que a grande maioria não vai saber quem é. Isso é um absurdo. E aí você não pode... E aí você vai fazer o quê? Você vai chegar, você não vai ter referência? Porque a referência é o que te move. Sim, né? sim. Em todas as... voltamos a falar sobre um possível saudosismo, mas não é saudosismo. Não é saudosismo. Atrás de você... Por que eu estou falando isso? Porque atrás de você eu tenho aqui um livro. Eu tenho o Jô Soares aqui, a Hebe, o Boni e o Chacrinha. Mussum, Roberto Carlos... E antes São deles, Referências. Oscarito, não sei Exatamente. mais quem, Coxinha. Paulo Outram. E aí vai, né? Grande Otelo. Não tem como. E Paulo... E para minha profissão, eu preciso ter essas referências. São os formadores da minha história. Sim. Porque se a gente está aqui hoje conversando, é porque a gente foi construído... Essa história foi construída por eles. Eles que fizeram a trajetória para a gente estar aqui hoje. Então, quando você não sabe quem construiu a tua estrada, você não sabe para onde você vai também. É complicado dá isso, até né? dor, né? Daqui a pouco não sabe quem foi Chico Anísio. Chico Anísio, se fosse americano, era conhecido no mundo inteiro. É um dos maiores artistas da história do mundo. Do mundo. Do mundo. O Chico Anísio, ele não perde para nenhum ator americano da história. Exatamente. Isso aí eu já conversei com muita gente que fala sobre isso em relação ao patrimônio do Chico Anísio, que ele sempre foi muito rico, tudo, mas se o Chico Anísio fosse americano, ia ser uma coisa fora do normal, porque tem uma capa que eu sempre lembro também quando eu falo de Chico Anísio, eu tava na época eu trabalhava no mesmo jornal, que quando o Chico Anísio morreu, a capa do jornal O Dia, uma coisa mais linda do mundo, que era todos os personagens do Chico Anísio, e a foto era morreram, eu fico até arrepiado quando eu falo, era morreram Chico Anísio. Isso. Porque olha a genialidade desse cara. Ele era um gênio. Um gênio. E a gente vai ver, é o que você falou, a gente vai ver comediantes aí que nunca procuraram a história do Chico Anísio. Complicado, né? Sim, muito. E Jô Soares também, quando ele tinha aquele programa Vivo Gordo. Vivo Gordo. Eu fiz aquele... Lembra do quadro do Zezinho? Lembro. Eu fiz 2 participações. Uma foi a Mamãe Noel, que era um aquele especial de Natal. O que fazia o striptease, que aí quando ia dar... aí quando parava. Você chegou a fazer esse quadro era demais. Eu fiz 2 vezes. Uma foi a Mamãe Noel, foi muito, muito bacana, assim. Então é isso, né? Você conhecer essas pessoas, estar ali presente, né? E você estava falando desse humorista, né? Que às vezes a imagem fica mais forte que o nome, né? O Alexandre Reis é isso? O Eliezer Mota. Mota. Que você fala Eliezer Mota, a pessoa, quem sabe. Mas se você olhar, você sabe, né? O Batista, né? Que é o eterno Batista, e milhões de outros personagens. Eles né? eram escadas, junto né, que com o Capitão Gay, né? Capitão que ele fazia. Era o Maurício, alguma coisa, o nome. Acho que era Carlos Maurício, o personagem dele, do Capitão Gay também. Era genial, era uma escada perfeita do Jô Soares. E como são importantes os coadjuvantes? Eu sempre falo isso também aqui. Coadjuvante. Eu sou apaixonado pelo coadjuvante. Porque tava do lado do Jô, né? Mas eles fazem a graça. Maravilhoso, né? O olhar do coadjuvante, a graça que o cara faz é porque tem um coadjuvante para receber, para fazer a escada, para levantar o astro do programa. E às vezes, muitas vezes não é reconhecido, né? E você antes falou, né? Isso tudo para mostrar como esse teu lado artístico sempre teve presente. O caso do Eliezer também, né? Ele era um policial, né? Como é que pode? Eu já convidei, inclusive vou mandar esse corte para ele, cara. Sim. Eu já convidei o Eliezer Mota e ele não... Não. Eu já convidei ele e ele tava... Ele é maravilhoso. Só se ele foi agora. Ele fez aquele filme... O último filme que eu vi dele foi o filme com o Leandro Hassum. Ele participa como um dos caras desse filme último do Leandro Hassum do Netflix. Ele participa. E ele é genial. Eu via muito ele em Jacarepaguá, porque ele morava em Jacarepaguá, não sei se ainda mora. Eu encontrava muito ele passando em Jacarepaguá. E eu gostaria muito de trazê-lo aqui, porque é um cara que tem muita história. O primeiro ano que eu saí em escola de samba foi no Abre Alas, no carro.
Eu saí 3 vezes. Né? Essa escola foi Imperatriz e quem me levou foi o Eliezer. Ah, é? Ah, que legal. Em cima da hora, assim, era o Viriato. Acho que era Viriato o nome do carnaval. Namorou o Eliezer, não? Não. Ah, tá. não. Mas ele foi muito bacana comigo, assim. Um cara muito legal. E muito talentoso, né? Muito talentoso. E é o que você falou, às vezes você não liga o nome da pessoa, mas eu acho genial. O Paulo Silvino também. Sim, Paulo humor, Silvino também. Eu sou apaixonado pelo humor. Eu acho que, quer dizer, humor, para você que não conhece o que é humor era uma coisa que as pessoas faziam, artistas faziam na televisão, no teatro, e aí você ria. E aí era muito maneiro quando existia. Hoje não, hoje você não pode rir, hoje tem o politicamente correto. Ou você tem que se forçar a rir. Tem que forçar a rir, exatamente. Aí, hoje para você, hoje você é obrigado a... Eu não vou falar não, vou falar dela não. Aquela da pizza, hoje você tem que achar aquilo engraçado. Eu acho horrível, eu acho péssimo. Aí você tinha antigamente Chico Anísio, tinha Eliezer Mota, tinha Lúcio Mauro, tinha Golias, tinha Costinha, tinha tanta gente incrível, né? É verdade. Que melhore. E você vê, assim, nessa trajetória, né, como os personagens vão aparecendo e se cruzando. Eu, quando participei do Garota de Ipanema, o Milton Cunha estava chegando ao Rio, né? Ele era o produtor do... ele sabia. Que desenhou os biquínis, que eram super diferentes do concurso. Depois eu participei de vários concursos, participei do Miss Rio de Janeiro, ele fez meu vestido. Você tem contato ainda com ele, não? Tenho sim. Tenho o contato dele no WhatsApp, né? É outro que eu quero muito trazer aqui. Há muito tempo. Já mandei mensagem também, mas a Globo Milton segura pra caramba. Tem uma história de vida, né? E eu acho ele sensacional. Ele tem um astral, né? Ele agora no carnaval, ele foi incrível, porque os caras colocaram um monte de mala para participar da transmissão do Carnaval da Globo. Uma galera que não sabe nada, que chamava a escola de samba de nome errado. Uhum. Era A Salgueiro... Eita! A não sei o quê, ou não sei o quê. Péssimos. E o Milton Cunha segurou os 2 dias de uma competência, com carisma, sim. Sabe muito, e é carismático. Estuda, né? Professor. Se informa, estuda, bem formado. Professor da aula. Ele é fantástico. Milton Cunha é fantástico. E talentoso, né? Carismático demais, né? E talentoso. Tem Demais. um carisma, uma coisa... Então, e eu conheci um Milton lá atrás. Começando. Entendeu? Que não é esse Milton que todo mundo conhece. E era o mesmo. Era aquela alegria. É, o mesmo Milton que a gente vê. Então, assim, você vai olhando para essa trajetória e você fala, nossa, né? Mais um ícone, né? Mais um. Aquilo que você falou do privilégio, né? Do privilégio. Você você concorreu nas Panteras também, não? Não, das Panteras não. Panteras era o Zé Reinaldo, né? Sim, Zé Reinaldo. Também é uma figuraça, né? Zé Reinaldo... E bombava aquele concurso, né? Panteras era... Também todo ano saía também. A capa no concurso, no mês seguinte, a capa da Playboy era Panteras. Os concursos tinham essa força. O próprio Garota de Ipanema, todo domingo, passava as eliminatórias dentro do Fantástico. Muito legal. Era muito legal. E tinha... eu lembro Paula Burlamar, que é Garota do Fantástico, bombou também. A gente lembra disso, né, cara? Sim. Tinha aquela Vanessa de Oliveira, que era da Dijon. Dijon, que era do Saad, Humberto Saad, eu acho o nome dele. Sim. Olha a riqueza desses anos, né? Você saía, quando você badalava, você saía com essa... Encontrava, porque o Rio de Janeiro tinha muito isso. Olha, eu vou falar a verdade que eu nunca fui muito de badalar, talvez porque eu trabalhasse na noite. Quando você trabalha, tudo que você quer no seu lazer é fugir daquilo, né? E eu acho que até hoje eu sou assim. Mas, assim, quando eu estava trabalhando, né? Então, assim, eu lembro desse momento que o Chico era dono de todas as casas ali, do Scala, da Circos, né, de várias, Asa Branca. Muitas casas, né? E aí a gente via, né, todo mundo circulando e todo mundo se encontrando. E outras pessoas que ficaram assim tão famosas, eu me lembro de eu estar na agência fazendo ficha junto, Alexandre Frota, o Marcelo Novaes, né? E todo mundo lá fazendo fichinha, todo mundo... Com aquele sonho ainda, né? Entendeu? E ficaram, né, super famosos, né? O Alexandre Frota esteve aqui também. O Alexandre Frota ele é testemunha ocular da história da televisão. Mas é verdade, que ele apareceu. Né? Ele está em tudo que você possa imaginar. O Alexandre Frota, se ele não tivesse, se não fosse TV, se não tivesse vídeo, o Alexandre Frota ia ser tipo Naldo.
Porque ninguém ia acreditar no Alexandre Frota, porque ele viveu tudo. O Alexandre Frota casou com o maior casamento mais faraônico da história, que foi ele com a Cláudia Raia na Candelária, parou o Rio de Janeiro, 20 padrinhos de um lado, 20 padrinhos de outro. A cauda da Cláudia Raia, ela estava no altar, a cauda estava lá no início da igreja, coisa fora do normal, parou o Rio. Aí o cara casa com a Cláudia Raia, faz filme pornô, apoia o Bolsonaro, fica contra o Bolsonaro, vira deputado, vira diretor, faz parte do maior reality show de todos os tempos, que foi a Casa dos Artistas. Aí ele sai do meio do negócio, ele saiu da Casa dos Artistas, voltou, que o Silvio Santos mandou ele voltar. É um cara testemunhou riquíssimo. um crime bárbaro, né? Ali da Daniela Pérez. Né? Porque ele fazia parte lá do elenco. Ele é uma figura riquíssima, né? A gente recebeu ele aqui, ele ficou 2 horas com a gente. Maravilhoso. E foi muito gente boa com a gente, um dos papos mais maneiros que a gente teve, né? O cara é sensacional, legal. Mandar um abraço também pro... Ele virou amigo, a gente de vez em quando se fala, é muito legal, assim. Márcia, cara, sem palavras para te agradecer esse papo. Ai, fiquei tão feliz, muito bom. Foi bom, né? Muito bom. Demorou, mas aconteceu. E relembrar, trazer tudo isso, É né, bom. à tona, é muito bom, muito bom. A gente tem uma máxima aqui, muita gente, a gente fala às vezes que convidado não convida, né? Tem essa... Aqui não, aqui o convidado convida. Se tivesse que convidar alguém para vir aqui no Geral Pod, quem você convidaria? O Eliezer Mota. Eu acho que você ia... Você tem o WhatsApp dele ainda, né? Você vai mandar para ele o corte? Manda esse corte para ele, que eu vou mandar para ele também. Você manda, a gente faz a campanha. Então, ó, dá uma olhadinha para essa câmera ali. Fala com o Eliezer Mota que a gente é legal. Olha, infelizmente eu não tenho mais o WhatsApp dele, mas olha, vem que vai ser muito legal. Pode vir. Aí, se a Márcia pode, Eliezer pode, geral pode. Geral pode. Márcia, sem palavras para Show. te agradecer. Foi muito legal te receber aqui. Você é uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo. Eu vejo o teu trabalho nas redes sociais, que é incrível. Você é uma mulher muito legal, bonita, Obrigada. Forte, é firme. Você passa uma energia muito boa. Eu acho que isso é muito importante, porque são as pessoas saberem que são de verdade. Você é uma mulher que passa isso. Você é uma mulher de verdade. Queria te agradecer muito por você ter vindo. Da próxima vez, eu vou botar o GPS certinho, para que ninguém... Olha que você prometeu que não ia contar. Não vou contar para ninguém. Não, só de levezinho, assim. Vou contar, não. Mas na próxima vez, Tá bom. o tapete vermelho continua estendido para você. Se tiver para divulgar os teus novos projetos, como foi teu ano, 2024, que seja um ano ainda melhor para você. E a casa está aberta para você, para receber sempre você aqui. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço por você sempre me apoiar, né? Não é de hoje, Não, né? não Você é. está sempre me acompanhando e eu te agradeço muito. Obrigado. Muito feliz. E para você que... Ó, vou mostrar mais uma vez. Se você quiser conhecer essa revista aqui, essa capa aqui, é a capa realmente que mudou. É sensacional. Pelo menos é uma das mais diferentes. É linda, é sensacional. Essa capa realmente é muito marcante. Gente, você que ficou aqui até agora, tenho certeza que você se divertiu. A Márcia vai lá no Mar de Cheiros. É Mar de Cheiros, Isso. né? Vai no Mar Demudo. de Cheiros, com Demudo, que o trabalho dela é muito legal. Ela bomba. Você, mulher, que quer ficar sarada, você, mulher que quer ter um corpo de atleta, dá uma olhada lá no que ela faz. Eu ainda acho, às vezes, que é montagem, mas olha, é um espetáculo. E se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, manda lá nesse papo aqui tão gostoso. Quem você lembrou dessa época dos anos 80, dos anos 90? Quem você lembrou que pode ser um convidado legal pra gente receber aqui? Vamos lá e marca a pessoa também. Chega lá e fala assim, pô, vai lá bater um papo com a galera lá, que a galera lá é legal. Beleza? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Beijão.